Meus amados e queridos irmãos, da paz do Senhor, vamos dar início a mais uma série de lições da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando hoje, mais um ciclo de lições da nossa CPAD, dia 4 de julho de 2021, e queremos então, nessa oportunidade, apresentar primeiramente a você que nesse trimestre estaremos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Estaremos estudando, portanto, um período bastante interessante da história do povo de Israel, e nessa história nós vamos aprender muito sobre a parte social do povo, a parte espiritual do povo, mais importante ainda, e também todas as nuances que contemplam aquele período, esse período da história do povo de Israel, no qual também faz parte do plano de Deus para a salvação da humanidade, Então nós vamos dar uma passada para os irmãos sobre todas as lições que haveremos de estudar nesse trimestre. Antes, porém, eu gostaria que você que está acompanhando nossas videoaulas, compartilhasse esse vídeo, transmitisse aos seus amigos, irmãos, colegas de trabalho, colegas de escola, para que todos possam aprender um pouco da palavra de Deus e também que esse canal possa ser um meio de evangelização, ok? Então vamos lá, a primeira lição que nós vamos estudar é a ascensão de Salomão e a construção do templo. É a lição de número 1. A lição de número 2 é o reino dividido, Jeroboão e Roboão. A lição de número 3 trata de Acabe e o profeta Elias. E também a lição de número 4 já fala de Elias e os profetas de Azera e Baal. A lição de número 5, nós vamos estudar sobre o reinado de Acasias. A lição de número 6 é a lição do profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. A lição de número 7, nós vamos tratar do ministério de Eliseu. A lição de número 8, vamos tratar de Naamã é curado da lepra. Uma mensagem bastante conhecida e interessante de nós averiguarmos mais a fundo. A lição de número 9, o reinado de Joás. A lição de número 10, o cativeiro de Israel, reino do norte. Nós vamos ver muito bem qual é essa divisão entre reino do norte e reino do sul. A lição de número 11 vai tratar do reinado de Ezequias, o grande rei de Israel. E também a lição de número 12 tratará do reinado de Josias, um dos reis mais novos que assumiu o trono em Israel. E também a lição de número 13 e última, o cativeiro de Judá. Pois bem, para que você comece a entender essa lição, nós vamos dar uma passada também sobre quem foi o autor dessa nossa revista agora, para esse trimestre, Trata-se do pastor Clayton Pommering. Esse pastor ele é doutor e mestre em teologia, ele é membro do Conselho Geral da RAI, que é a Rede Assembleana de Ensino. Ele também é autor de obras editadas já pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, é diretor da Faculdade Refidim e do Colégio Siduc, de Joinville, Santa Catarina. Editor executivo da revista Repas, SEC da CGADB, e é pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Então nós estaremos juntos por mais 3 meses, aprendendo um pouco dessa grande lição que nós vamos iniciar, que é a ascensão de Salomão e a construção do templo de Jerusalém. Pois bem, o textuário da nossa lição diz assim: e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Está lá em 1 Reis, capítulo 8 e verso de número 11. A verdade prática nos diz assim:
O pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para os seus filhos. A leitura bíblica, o texto bíblico que o autor toma como referência para meditar nessa lição, se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 4, do verso 29 até o 34, e também no capítulo de número 6, os versículos 1 e depois do 11 até o 14. Você poderá fazer essa leitura aí diretamente na sua casa, né, sem dificuldade nenhuma, ok? Pois bem, nós vamos então dar início a essa nossa aula, porque nós vamos aprender muito sobre bastante coisas sobre esse período, né, dos reis de Israel, tá ok? Então, entrando na nossa lição, a nossa lição ela está dividida, né, em 3 tópicos principais, sendo o primeiro tópico sendo a sabedoria de Salomão. Dentro desse tópico, do primeiro tópico, nós temos 3 itens a serem discutidos, que são o primeiro deles, a virtude de Salomão, o segundo, o sábio pede sabedoria, e em terceiro lugar, a sabedoria na prática de vida. O segundo tópico da lição, a consolidação do poder de Salomão, no caso, né? O primeiro item, a glória do reino de Salomão. O segundo item, o orgulho precede a ruína. E o terceiro item desse tópico trata, continuando ainda, né, do orgulho mesmo do rei Salomão. No terceiro e último tópico principal, nós temos dois itens, né? O tópico principal é a construção do templo. E dentro desse tópico nós temos o item 1, que é o nobre propósito de Salomão, e o item 2, que é o templo do Espírito Santo. E em terceiro lugar, o terceiro item, né, desse terceiro tópico principal, a glória do Senhor. Muito bem, dando uma passada geral assim, em nossa revista, né, para a gente entender, explanar os assuntos a serem ministrados, nós queremos então introduzir para essa lição que o reino de Salomão ele foi iniciado logo após a morte de Davi, seu pai, né? Ele era filho de Davi, com Batseba, inclusive. Temos aí até uma história bastante interessante, que o filho de Salomão, de Davi, que assume o trono depois dele, no caso Salomão, era filho de Batseba, né? Que era, na realidade, uma união inicialmente feita em pecado. Eu digo inicialmente, porque os irmãos conhecem a história de Davi e Batseba e sabem que não foi uma maneira correta que Davi usou naquele instante de sua vida para se casar com Batseba. No entanto, no futuro, depois de já legalizada a situação e depois de já acomodada aquelas condições adversas, nasce então Salomão, e Salomão passa a ser aquele que foi escolhido para ser o sucessor do rei Davi, né? Salomão ele estabeleceu um reino muito próspero em Israel. Foi um reinado que a nação desfrutou de bênçãos que jamais viria a desfrutar no futuro, em função da atitude de Salomão, a atitude que ele teve diante de Deus, né, para com Deus, que fez com que ele então se tornasse esse grande monarca dentro da nação de Israel, né? E esse monarca, ele, lá no finalzinho, né, da sua vida, ele se deixou levar por interesses políticos, né, desejos pecaminosos, mas nós vamos ver lá mais no final da aula que, no geral, a nação de Israel experimentou um período de muita prosperidade, né, muita bênção sob o reinado de Salomão. Ele teve um objetivo, né, o principal objetivo dele nesse reinado foi concretizado, que era a restauração da paz em Israel. O primeiro tópico da nossa lição trata sobre a sabedoria de Salomão.
Para nós entendermos um pouquinho, né, nós temos que fazer uma pequena diferenciação entre sabedoria e conhecimento, né? Há uma certa confusão as pessoas acharem que conhecimento é igual a sabedoria, e na realidade não é, né? Fazendo um pequeno resumo, né, a sabedoria, né, é uma habilidade, né, que o ser humano nasce com ela e é um dom de Deus. A sabedoria é um dom de Deus. O conhecimento, na realidade, a gente adquire ao longo da nossa vida, ao longo das nossas experiências, do nosso interesse pelo conhecimento. É muito importante que haja interesse, né? Essas pessoas acabam não atingindo as metas que ele às vezes até deseja, né, que ele tem como alvo de vida, porque ele não estuda, porque ele não procura conhecer as coisas, porque ele não procura aprender com as pessoas que sabem, né, com os mestres, né, com os doutores. Então, nós temos que o conhecimento é o que ele adquire no decorrer da sua vida, né, são as experiências, as aprendizagens, né, que o mundo exterior nos fornece. Já a sabedoria, né, ela é algo já nato do ser humano. O ser humano já nasce com uma certa sabedoria. E essa sabedoria precisa ser cultivada no dia a dia, né? A sabedoria, na realidade, ela é a habilidade que você adquire, você chama para si, de colocar os seus conhecimentos em prática, né? E a sabedoria, ela pode ser uma sabedoria humana, como eu já disse, que todos nós, todo ser humano possui uma certa sabedoria, ele sabe distinguir as coisas, né? Sabe aplicar o seu conhecimento, o conhecimento que ele adquire na sua vida, ele consegue aplicar na sua jornada diária, né? Ele consegue aplicar aquele conhecimento de forma útil. É claro que muitos utilizam até da sabedoria para o lado mal, porque a Bíblia nos informa que até o diabo é sábio, né? A Bíblia fala que numa de suas apresentações na Bíblia, em Ezequiel, em Isaías, ele é citado que ele é mais sábio do que Daniel. Também a sabedoria pode ser utilizada para o lado mal. Mas nós vamos tratar aqui, sim, da sabedoria divina, ou a sabedoria que o Espírito Santo de Deus coloca em nosso coração, em nossa vida, para a nossa jornada diária, para que a gente possa desfrutar de tudo de bom que o Senhor tem preparado para nós, através dos conhecimentos adquiridos. Então a diferença de sabedoria basicamente é essa. Conhecimento adquire-se na vida, adquire-se estudando, aprendendo. Sabedoria é a habilidade que você tem de aplicar o seu conhecimento de forma correta, que agrade a Deus. E no caso aqui, que seja a sabedoria divina, né? É uma prática de vida para que a gente possa manter o equilíbrio, né? A coesão, a justiça. E isso tudo trata-se de sabedoria. Então, quando falamos do primeiro tópico, a sabedoria de Salomão, né, nós temos que destacar a primeira coisa, a virtude de Salomão, né? Antes mesmo dele receber a sabedoria como um dom divino, foi o que ele pediu para Deus, né? Ele já tinha a sua sabedoria. Até pelo fato dele pedir sabedoria a Deus, demonstra que ele tinha sabedoria. Ele era uma pessoa interessada em saber. Para que os irmãos tenham uma ideia, ele tinha tanta sabedoria, depois até adquirida por Deus também, né, além da natural, que até no verso 32 do capítulo 4 de 1 Reis, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, né, o versículo diz assim, ele disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Ou seja, era uma pessoa que detinha realmente uma sabedoria muito apurada, né? Uma sabedoria divina, um dom divino muito apurado. Então ele tinha uma sabedoria, uma virtude já em sua vida, porque antes dele receber a sabedoria divina, ele já sabia o que ele precisava para ser um bom rei. E qualquer pedido que ele quisesse fazer para Deus, ele poderia ter feito. Deus tinha até dado essa abertura para ele, né? Está lá em 1 Reis capítulo 5, capítulo 3 e verso 5. Então, ao invés dele pedir outras coisas, qual foi o pedido dele? Ele pediu sabedoria.
Ora, se ele fosse, por exemplo, uma pessoa gananciosa, por que nós dizemos que ele já era uma pessoa que possuía uma virtude, né, uma sabedoria natural? Porque se ele fosse, por exemplo, um ganancioso, o que ele pediria? Ele ia pedir dinheiro, né? Ia pedir riquezas. E se ele fosse, por exemplo, assim, um rei, uma pessoa naquela época ainda muito orgulhosa, o que ele ia pedir? Ele ia pedir glória, né? Que ele fosse reconhecido pelo mundo todo. Se ele fosse, por exemplo, vaidoso, né? Se ele quisesse estender essa vaidade, ele poderia pedir uma longevidade maior, muitos dias de vida, não é verdade? Se ele fosse, por exemplo, vingativo, né? Se ele fosse vingativo, ele poderia pedir a morte dos inimigos de Israel. Não é? Então nós vemos que Deus deu uma abertura tão grande para ele pedir o que ele quisesse. E ao invés de ele pedir essas coisas, se ele fosse uma pessoa que não possuísse uma virtude prévia, ele pediria essas coisas. É natural do ser humano querer conforto material, né? É natural do ser humano querer ser reconhecido, é natural do ser humano que gostar de ostentar, né? De ser rico, ou até mesmo de não possuir inimigos. Isso é uma coisa natural do ser humano. Mas não, ele foi lá e pediu para Deus sabedoria. Sabedoria para quê? Para conduzir o reino. Ele era tão assim, ligado nas coisas de Deus, que ele mostrou ser um homem humilde. Nós vamos ver nesse próximo tópico, nesse próximo item agora, que é o sábio pede sabedoria, né? Mas voltando um pouquinho, só para que você grave, se você quiser anotar aí, depois ler lá tranquilamente, né? Durante a aula não vai ser possível, mas você pode ver, eu disse, se ele fosse orgulhoso, ele pediria dinheiro, se ele fosse ganancioso, pediria dinheiro, orgulhoso, ele ia pedir glória, se ele fosse vaidoso, pediria longevidade, por exemplo, né? Se ele fosse vingativo, pediria a morte dos inimigos. Você pode conferir isso, está lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 11 e o 13, e também está lá em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 10. Então você, seguindo essa sequência de leitura, você vai perceber que Salomão já não possuía esses defeitos, né, de caráter de pedir essas coisas. Mas o sábio por si, que nós vamos entrar agora no item 2, do tópico 1, ele trata sobre o sábio pede sabedoria. Ao pedir sabedoria, ele se mostrou um homem humilde. E ele sendo humilde, né, também é uma grande virtude. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde, né? Ao humilde ele exalta. Então isso pode ser constatado, por exemplo, numa das respostas que Salomão deu a Deus. Olha só, 1 Reis capítulo 3, verso 7, a parte B do versículo, ele vem dizendo para Deus, né, que ele precisava de sabedoria. Ele fala assim: olha, sou ainda menino, sou pequeno, eu não sei como sair nem como entrar. Significa o quê? Que ele tinha consciência das limitações dele. Ele foi humilde, embora sendo o filho do rei, embora sendo um príncipe, já destinado, já proclamado que ele seria o próximo rei de Israel. Ao invés de ele pedir tudo aquilo, ele pede sabedoria, demonstrando que ele era uma pessoa humilde, né? Ele tinha ciência bastante apurada da grandeza da tarefa que ele teria na sua frente, né? Confere em 1 Reis capítulo 3, verso 8, você vai entender melhor até essa colocação que nós estamos fazendo. Então ele foi uma pessoa que era humilde, e por ele ser humilde, Deus mais uma vez faz cumprir a sua justiça e cumprir a sua palavra, quando ele diz que Deus abate os soberbos, mas exalta os humildes. Jesus Cristo, quando indagado pelos seus discípulos quem seria o maior no reino dos céus, ele diz: quem quiser ser o maior, que seja o serviçal, que seja o menor. Aí sim você se humilha, você tem humildade suficiente para reconhecer as suas mazelas, as suas limitações humanas, e Deus então cumpre a sua promessa indiscutivelmente sobre a sua vida. O terceiro item do primeiro tópico trata da sabedoria na prática de vida. Ou seja,
Não adianta você possuir essa sabedoria e não colocar em prática. Aí ficaria limitado somente em conhecimento, né? Como nós já dissemos na nossa introdução, quando demos a nossa definição de sabedoria e conhecimento. Uma definição bastante simplória, claro, não há tempo de nós nos aprofundarmos filosoficamente nesse tema, porque tomaria um tempo todo da aula e não seria proveitoso para o nosso estudo, que é o foco da lição, né? Então, a sabedoria como prática de vida, né? Nós podemos, por exemplo, citar o apóstolo Tiago, né? Tiago falou muito sobre sabedoria, não é verdade? Por quê? Porque existe a falsa sabedoria, ou a sabedoria que induz as pessoas ao mal. E o apóstolo Tiago afirma que essa sabedoria que induz as pessoas ao mal, a sabedoria que é utilizada pelas pessoas para a prática do mal e não para se aproximar mais de Deus, ele diz que essa sabedoria não vem de Deus, mas ela é terrena, animal e diabólica. Tiago capítulo 3, verso 15, né? Confere aí para você ver. Então, essas características, ela é fruto de ciúmes, é fruto de divisionismo, de divisões que existe entre as pessoas, né? Ela é fruto também de perturbação, ela é fruto de obras perversas, ou seja, nada que agrade a Deus. Tiago capítulo 3, verso 16. Leia o capítulo verso 15 e verso 16, você vai observar essas colocações que estamos fazendo, né? Mas o apóstolo, ele assegura para a gente o seguinte, que se você acha que, mas eu não tenho sabedoria, então eu sou assim mesmo, né? Eu vou me acomodar desse jeito, não. Ele dá uma dica para os seus leitores, né? Para os seus estudantes, para os seus discípulos, vamos dizer assim, que se alguém não tem sabedoria, ou seja, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E ele todos dá liberalmente e não lance o rosto. Deus não é aquele que dá alguma coisa para você e chega lá na frente e fala assim, olha, eu dei isso aqui para você, por que você não está fazendo? Não, ele não lança o rosto, ele dá, é liberal, ele libera para os seus filhos a sabedoria que é pedido. Tiago capítulo 1, verso 5, né? Então, nós temos que entender que as características dessa virtude, né, que vem do alto, essa sabedoria que vem do alto, ela traz a pureza, ela traz a pacificação, ela traz a prudência, ela traz a benevolência, né? Ela faz nos exercitar a misericórdia, ou seja, todos os bons frutos que nós podemos dar nessa terra, nessa vida, a sabedoria divina nos auxilia a fazer isso. E também nos ensina a tratar com imparcialidade, né? E acima de tudo com sinceridade. Confira isso lá em Tiago capítulo 3, verso 17, e você vai entender muito bem o que significa a sabedoria na prática, que é esse item que estamos estudando, né? Então, o resumo desse tópico que nós estudamos, podemos dizer que a virtude deve ser uma marca do cristão, né? Nós estamos tratando lá do Velho Testamento, no caso de Salomão, Davi, o seu filho Salomão, a instituição do reino de Israel e a prosperidade do reino, e nós vamos ver agora daqui a pouco a construção do templo, né, que ele também construiu, mas nós temos que entender que essa virtude é uma marca também do cristão. Daí eu dizer no início da nossa lição que todas essas lições que estaremos estudando esse trimestre também nos apontam para Cristo, também nos fortalece, nos enriquece de conhecimento e nos alerta para não ficarmos somente com conhecimento, mas também buscarmos sabedoria para podermos levar adiante essa grande tarefa que Deus nos deu, né? Então a virtude deve ser uma marca de um cristão autêntico, a partir de uma vida vitoriosa, né? Virtuosa, melhor dizendo. Então os filhos de Deus serão abençoados em tudo que fizerem, caso eles procurem ficar firmados naquilo que o Senhor tem os ensinado. O segundo tópico principal da lição, a consolidação do poder. Aquele momento em que o poder chega na mão e é real, né? Porque até então, quando Davi chama Salomão e o comunica que ele seria o sucessor e estaria até construindo o templo, né? Estava apenas em palavras, ele não havia assumido o trono. Mas
Quando chega aquele momento de consolidar o poder, sentar-se no trono, né? Vamos usar até de uma, embora tenha sido algo literal, podemos usar de uma forma metafórica. É aquele momento que você toma posse da bênção, você senta no trono. Então aí vem a consolidação daquela meta que você estabeleceu ou daquela meta que estava prevista para acontecer com você. Porque às vezes você fica preocupado, vamos traduzir até para os nossos dias atuais, principalmente nessa época de muito desemprego, né? As pessoas ficam procurando emprego e de repente quando aparece um emprego, a pessoa é selecionada, ela busca um emprego, leva seu currículo, faz uma seleção, a pessoa é selecionada, o patrão gosta dele ou dela, né, dessa pessoa, mas até então ele recebe uma notícia que está tudo certo. Mas ele ainda não tomou, não consolidou aquilo ainda. Ele só vai se sentir plenamente realizado a partir do momento em que ele estiver dentro do seu local de trabalho exercendo a sua função. Aí é onde a consolidação, foi no caso de Salomão, né? Que é esse tópico aqui, a consolidação do poder. O primeiro item desse tópico trata da glória do reino de Salomão. Eu tô trazendo para os irmãos que Salomão foi um rei espetacular em Israel, né? Uma das nossas lições futuras agora, quando haveremos de estudar a divisão do reino de Israel, né? As 10 tribos do norte que seguiram Jeroboão, que houve uma divisão entre Jeroboão e seu parente, né? Que ficou no reino do sul. Seu parente Jeroboão foi para o reino do norte, né? Então foram 10 tribos que seguiram eles. E se nós notarmos das 10 tribos do reino do norte, nós tivemos 19 reis nesse total, e a tribo do norte só teve rei mau, né? Não teve um rei que se destacou por sua habilidade ou por sua bondade, ou o seu relacionamento com Deus, mas todos foram reis maus, segundo a Bíblia, né? Já no Reino do Sul, houve 20 reis, né, durante o período em que houve essa divisão, e dentro desses 20 reis, alguns deles eram maus, mas uma quantidade expressiva eram reis bons que procuravam a vontade de Deus para a nação de Israel, né? Só para lembrar, foram 10 tribos para o Reino do Norte e 2 tribos ficaram no Reino do Sul, com a capital em Jerusalém. As 10 tribos do Reino do Norte ficaram com a capital em Samaria, e as 2 tribos do Reino do Sul, que era Benjamim e Judá, ficou conhecida depois na Bíblia como Reino de Judá e Reino de Israel. Reino do Norte tratado como Reino de Israel, Reino do Sul como Reino de Judá. Nós vamos ver isso em lições futuras, né? Não é o objetivo dessa lição agora. Mas a glória do reino de Salomão, ela não apenas tornou o território de Israel, ampliou o território, né? Porque não sabe que a vida do povo de Israel sempre foi em busca de conquistar aquilo que Deus havia dado a eles. E é até interessante notar que até os dias de hoje, Israel ainda não conquistou em toda a sua plenitude a extensão de terra e os limites da sua terra que Deus estabeleceu lá no passado, né? Lá quando ele fez a promessa a Abraão, depois ratificando com Moisés, enfim, com todos os grandes homens de Deus, né? Então nós temos ainda que ficar atento até os fatos, porque haverá esse momento em que a nação de Israel há de possuir todas as fronteiras que Deus, todo o território, né, determinado pelas fronteiras de Israel, que Deus havia determinado. E até esse momento ainda não se concretizou isso, mas haverá de em breve se concretizar, até pelos ruídos políticos que nós vemos, né, nos noticiários atuais, que há ainda uma briga muito grande de Israel em busca de ampliar as suas fronteiras. Quando a gente fala em ampliar fronteiras, não seria só simplesmente derrubar outros povos para se enriquecer. É para um cumprimento da promessa de Deus, e a palavra de Deus não falha, ela há de se cumprir, né? Então, a glória do reino, ela foi ampliada, além de ampliar esse território, né, além fronteiras de Israel, também foi firmado e estabelecido esse reinado em paz e justiça. Confere lá em 1 Reis capítulo 4, verso 24. Então o povo de Judá
e o povo de Israel, né? Naquele tempo, eram as 12 tribos unidas ainda, o reino não havia sido dividido ainda, só dividiu após a morte de Salomão, né? Com Roboão e Jeroboão, como eu já acabei de dizer há pouco. Então, mas nesse período do reinado de Salomão, o reino viveu em paz, completa justiça, era algo que chamava a atenção de todo mundo da época, né? Os reis de outras nações ficavam maravilhados, tal era a sabedoria de Salomão. Temos bastante referências disso, você pode depois estudar tranquilo a vida de Salomão, você vai entender tudo isso que estamos falando, né? E o povo estava com tanta fartura, né? Tinha tanta coisa para comemorar que eles podiam até festejar e alegrar-se. O povo, quando está bem, ele tem essa capacidade e essa prerrogativa até de festejar, de se alegrar, né? Muitos pensam, né? Estou vivendo uma vida muito boa agora, né? Mas não vamos festejar não, porque não sabemos o dia de amanhã. Ou não vamos festejar não, porque vai que a gente festeja e Deus se entristece com a gente. De maneira nenhuma. Se a sua vida está boa, está tudo bem, se está correndo tudo certo, por que não festejar e se alegrar, né? Aliás, o objetivo de Deus é nos fazer felizes. Deus não nos criou para sermos pessoas fechadas, pessoas tristes, pessoas amarguradas, né? Pessoas truncadas, sem perspectiva, sem alegria. Vamos comemorar sim, né? Pode conferir lá em 1 Reis capítulo 4, verso 20, você vai ver que o povo se alegrava assim, comemorava, né? Eles festejavam até as condições boas de vida que eles estavam vivendo nesse período do reinado de Salomão. O segundo item desse segundo tópico, fala sobre o orgulho precede a ruína. Aqui já começa a haver uma certa recomendação, um certo alerta para que a pessoa, quando obtém muitos bons resultados, né, não se envaideçam, não se deixem levar pelo orgulho. Porque o orgulho, segundo esse próprio item, nós acabamos de ler, né, ele precede a ruína, ele antecede a ruína. Quando você está tudo bem, se você se manter equilibrado, se a sabedoria que Deus lhe deu e você exercitar essa sabedoria e fazer com que ela fique destacada em sua vida, você vai ver que tudo se dá bem. Mas se você deixar o orgulho invadir a sua vida, você vai ver que a ruína é certa. Então é um alerta muito grande que a vida de Salomão, embora tenha trazido tanta prosperidade a Israel e tenha obtido tanto êxito e sucesso em sua administração, nós não podemos esquecer que ele teve sim um momento de orgulho na sua vida e isso fez com que a sua queda fosse muito significativa, né? Então, infelizmente, até os homens mais sábios, como Salomão, é um exemplo. Por isso que eu disse que tudo no Velho Testamento, embora nós estamos estudando um período de reis, né, nos remete a Cristo, ao cristianismo, aos ensinos de Cristo, né? Então, infelizmente, até mesmo os homens mais sábios, mais dedicados, mais chegados a Deus, estão sujeitos, sim, a ter uma queda, né? Então, nós temos que temer a Deus, nós temos que colocar essas lições que aprendemos com esses personagens do Antigo Testamento, não somente destacando a sua ascensão e queda, mas sim os ensinos que esses fatos trazem para a nossa vida diária. Isto é, além de conhecimento, obter sabedoria, como eu disse no início, né? Então, à medida que fazia pequenas concessões ali no seu coração, à medida que ele fazia alguns acordos, né, não muito recomendados, à medida que ele fazia alguns conchavos políticos até com o Egito, com os reis dos reinos ao redor de Israel ali para obter mais riqueza, porque ele viu que começou a prosperar muito, né? E esse acordo, esses conchavos políticos, né? Eles começaram a deteriorar, assim, de maneira muito sorrateira, sabe? A vida os valores espirituais de Salomão. Confere lá em 1 Reis capítulo 11, verso 1 e 2, você vai observar como é que começou essa queda dele, né? Ele começou a fazer conchavo com os outros reis de Israel, né? Mas uma coisa interessante de nós notarmos é que
que além de começar essa queda, começar com pequenos deslizes, né? Com pequenas concessões que são feitas, né? Ah, não, aqui tudo bem, não é muito aquela linha minha de conduta, mas se eu desviar um pouquinho para cá, só isso aqui não tem problema. Isso aí começa a crescer, né? A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, e é exatamente isso que aconteceu com Salomão. Felizmente, não aconteceu no início do reinado. Nós tratamos aqui há pouco, o início do reinado ele trouxe bastante prosperidade, alegria, paz, justiça para o povo, bastante conforto, né? É um reino maravilhoso, próspero, mas isso aí aconteceu quando ele já estava bem velho. Dá uma lida lá em 1 Reis, capítulo 11, do verso 4 até o 6, você vai ver que quando ele era velho, já que começou a acontecer essas coisas com ele. Isso também é um alerta de nós acharmos que a idade, o tempo quando passa, nos torna mais sábios. Pode até ser verdade, você adquire mais conhecimento, você acaba sendo uma pessoa um pouco mais ponderada, você que se irritava tanto já não se irrita tanto mais, releva muitas coisas. A idade traz isso pra gente, né? Só um exemplo disso, né? Então, a gente pensa que nada vai nos acontecer mais quando ele vai ficar mais velho, né? Mas não é. Quando o Salomão ficou velho, foi quando ele começou a fazer as concessões do seu coração, né? Deixou a luxúria invadir a sua vida, começou a casar com mulheres de tudo quanto é lugar, né? Teve 700 mulheres, 700 com 1.800 concubinas, é gente demais atrapalhando a vida dele. Ele se deixou levar por isso, pela facilidade, né? Que a sua sabedoria, a sua riqueza trouxe para ele. Então que nós aprendamos com esses personagens bíblicos, Salomão no caso, que nós estamos sim sujeitos a essas quedas. Não podemos, de hipótese nenhuma, afrouxar a corda achando que a gente pode tudo porque está próspero. Não. A prosperidade, tanto espiritual quanto material, é vinda de Deus. Ela tem que ser muito bem administrada para que a gente não caia nesse laço. O terceiro e último tópico da nossa lição trata da construção do templo. Nós vimos que no início da lição eu disse sobre Davi, né? Davi, na realidade, colocou em seu coração construir uma casa para Deus, porque ele olhava para a prosperidade de Israel, olhava para o seu palácio em Jerusalém, né? Sua residência muito maravilhosa. No entanto, ele ainda sentia em seu coração uma certa tristeza, porque ele se lembrava de todo o tempo em que a presença simbólica, né? Era o símbolo da presença de Deus entre o povo de Israel, era a arca deixada por Noé, né? A arca da aliança, que naquela arca continha alguns objetos, né, que na época de Davi já não tinha todos os objetos mais, só estava ali as tábuas do testemunho, aquelas mesmas que foram dadas a Moisés em Horebe com os mandamentos, né, com a lei do povo de Israel que Deus deixou com Moisés. Então essa arca, ela foi construída e ela sempre ficava dentro do tabernáculo. O tabernáculo é aquela tenda móvel, nós já estudamos em outras lições passadas, né, que caminhava junto com o povo. Era o local de adoração, o tabernáculo. E dentro do tabernáculo ela tinha um local exclusivo, que era o Santo dos Santos, ou o Santíssimo, né, que ficava guardada essa Arca da Aliança. E Davi sabia que essa arca, depois que o povo já não estava mais caminhando pelo deserto como nômade, mas já estava estabelecido na terra, ele já tinha uma capital, essa arca não tinha mais um tabernáculo para ela ficar guardada no Santo dos Santos. E ela foi então designada na época para ficar guardada na casa de uma determinada pessoa, muito respeitada do povo de Israel. E quando isso aconteceu, a arca ficou sem local exclusivo para ela, ficou na casa de uma pessoa, muito bem guardada, mas não estava no local em que o povo tivesse acesso a ela, né? Então colocou Davi no seu coração construir uma casa, né? Não era justo que a Arca da Aliança não tivesse, que era a presença de Deus simbolizada na arca, no meio do povo, não tivesse um lugar para habitar e ele habitando em castelos, né? Então ele colocou no seu coração construir um templo. E esse desejo de construção de um templo é algo que agradou a Deus, e agrada a Deus até hoje, né? Oxalá pudesse cada cidade construir milhares de templos para adoração a Deus. Seria o ápice da realização do ser humano aqui na Terra, se todos nós pudéssemos adorar a Deus. Infelizmente não é assim, né? Mas então Davi coloca no coração de construir um templo, e ele prepara tudo.
pela influência que ele já tinha, né, Davi já tinha bastante influência também no mundo de então, ele conseguiu cedros do Líbano, conseguiu muito ouro, muitos objetos, muitas pedras, né, específicas para cada departamento, para cada detalhe arquitetônico do templo, e ele preparou tudo e preparou inclusive um projeto, fez uma planta daquele templo da maneira que ele visualizou e queria fazer para agradar a Deus. Só que Davi não foi escolhido para construir o templo. Davi foi construído para fazer uma transição no povo de Israel, né? Uma transição política, uma transição espiritual, uma transição social, e ele assim cumpriu muito bem a sua missão. Só que depois ele passou essa responsabilidade para seu filho Salomão. E Salomão então foi incumbido de construir, ou seja, de colocar em prática aquele plano que seu pai Davi havia feito, né? Então ele pôs no seu coração o mesmo desejo que Davi, seu pai, tinha. Ele quer o quê? Edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. 1 Reis, capítulo 5, verso 5. Confere ali, você vai ver que realmente foi dessa forma que ocorreram esses fatos, né? Então, nisso a gente pode perceber que havia uma pureza, né, no coração de Salomão. Ele tinha uma pureza, ele manteve firme e fiel aquela determinação de construir uma casa para Deus. Por quê? Porque ele queria, então, levar a Arca da Aliança lá para esse templo, construir um lugar santíssimo específico só para a Arca, né, que era a determinação da lei, né, Deus tinha dado essa lei. Então o lugar santíssimo, por exemplo, ele caprichou mais ainda, né? Tinha teto, as paredes, o piso, era tudo revestido de ouro fino, puro. Está lá em 1 Reis, capítulo 6, do verso 20 até o 23. Ele construiu o lugar santíssimo dessa forma. Por quê? Porque ali era onde simbolizava a presença do próprio Deus. Então tinha que ser um lugar especial. Coloque bem isso, esse local especial da presença de Deus no seu coração e na sua mente agora, porque nós vamos entrar no segundo item, que é o último item da nossa lição, que fala sobre o templo do Espírito Santo. Uma alusão ao templo de Salomão, o lugar santíssimo, que era o lugar mais caprichado que tinha no templo, lugar mais decorado, mais rico, né, mais especial que tinha no templo, era o lugar santíssimo, era onde ficava a Arca da Aliança, né? Então, nós temos que trazer para o nosso cotidiano hoje, para o cristianismo, né, a ligação do Velho Testamento com o cristianismo, exatamente são esses pontos, né, que você hoje, segundo o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, ele coloca que nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, hoje nós somos a morada de Deus. Como nós somos a morada de Deus, esse lugar se torna um lugar santíssimo, a morada de Deus. Então, o nosso corpo, que é colocado pelo apóstolo Paulo como sendo o templo do Espírito Santo, ele é, na verdade, hoje a habitação do próprio Deus. Então, o mais fino possível, o mais rico possível, o mais puro possível, o mais belo possível, tem que estar nesse corpo. Daí a necessidade de nós conservarmos o templo do Espírito Santo, que é a morada do Deus Altíssimo. Então nós temos que levar esse simbolismo do lugar santíssimo do templo, assim como era do tabernáculo, né, para a nossa vida cotidiana e traduzirmos que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Terceiro e último tópico para finalizar, o item, melhor dizendo, né, para finalizarmos, fala sobre a glória do Senhor. Duas oportunidades a glória de Deus desceu sobre o templo após a construção, né? Havia sido construído o templo, tudo acabado, a obra arquitetônica muito bonita, foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo da antiguidade, né? Dada a sua riqueza, as colunas que sustentavam o portal do templo, era tudo muito fino, muito bonito, que foi até a ponto de ser considerado uma das 7 maravilhas do mundo da época, né? Dizem os antigos, os historiadores, por exemplo, que quando o sol nascia e batia nas colunas do templo, saía uma matização até de cores
dado ao reflexo da luz do sol que dava nas colunas. Era algo maravilhoso aquele templo, né? Uma glória tremenda. Mas era uma glória de beleza natural, beleza humana, de construção de habilidades humanas, né? De projetos humanos. Mas ainda faltava a glória de Deus. E por duas ocasiões essa glória de Deus desceu sobre aquela casa, aquele templo construído por Salomão, né? A primeira vez que essa glória de Deus desceu, que nós lemos o texto áureo da nossa lição, inclusive, né? Você pode conferir depois, e foi quando a arca foi trazida para dentro do templo. A arca foi transportada e trazida para dentro daquele templo. E isso simbolizava que agora a presença real de Deus estava naquele local. Quando a arca foi colocada no lugar santo do santo, um lugar santíssimo, né? Esse lugar caprichado que eu acabei de dizer, a Bíblia diz que a glória de Deus encheu a casa. O sacerdote não podia nem se colocar em pé, tal era o poder que foi derramado naquele local, né? E a segunda ocasião que a glória de Deus foi derramada nesse lugar, trata-se quando Salomão, logo após a glória de Deus descer nesse lugar, a arca estava lá, apaziguou, né? Acalmou tudo, e Salomão então eleva a sua voz e começa a fazer uma das mais belas orações da Bíblia, mais belas e mais longas orações da Bíblia, né? Confere lá em 1 Reis, capítulo 8, do verso 22 até o 53, e também em 2 Crônica, no capítulo 6, do verso 14 ao 42. Você vai ver que essa oração de Salomão, ela reconhece a grandeza de Deus, né? O senhorio de Deus. Também Salomão, nessa oração, reconhece o poder, a misericórdia, o amor de Deus sobre todas as coisas, né? E isso, então, quando ele acabou de fazer essa oração, a oração de Salomão foi respondida com a glória de Deus que desceu novamente naquele lugar. Confere lá em 2 Crônica, capítulo 7, verso 1 até o 3, você vai conferir essa passagem e vai ver que realmente a glória desceu após a oração de Salomão. Isso mostra que você tratar bem o templo de Deus, você fazer as coisas de Deus, você ter o Espírito Santo dentro de você, a glória de Deus te acompanha. E também quando você ora ao Senhor, Deus responde às nossas orações e a glória do Senhor também se manifesta nas respostas das nossas orações. Meus irmãos, nós vamos partir para a conclusão de nossa lição. Eu vou ler na íntegra, como sempre eu faço, né? Da maneira que foi colocado, e tem um resumo bastante significativo de tudo aquilo que foi falado aqui. A conclusão diz assim, olha, nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante os anos do seu reinado. Esse grande rei de Israel e seu governo proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar o seu poder, quanto para construir uma gestão do tempo para morada e culto a Deus. Então, Salomão foi um homem que tinha o seu coração na obra de Deus, tinha o seu coração nas coisas de Deus, pediu sabedoria a Deus, venceu todos os seus inimigos, o reino ficou em paz e ele acabou por ser um dos maiores monarcas que a nação de Israel teve até hoje. Nós vamos dar seguimento a esses assuntos nas lições subsequentes, né? E você vai poder acompanhar então esse período muito interessante da história do povo de Israel, que é o período dos reis. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Espero que você tenha usufruído e degustado essas palavras, né? Aquilo que foi transmitido aqui, e que elas possam servir de enlevo espiritual, de crescimento, de conhecimento para a sua vida. E sempre lembrando, use o seu conhecimento com sabedoria e peça a Deus sabedoria para usar os seus conhecimentos. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor. Amém.